Estamos aqui no estúdio da Toledo Prudente Centro Universitário para o lançamento do projeto Casos Empresariais Podcast. Estou aqui em companhia do Igor Toledo ao meu lado, o Dr. Celso à minha frente, o Tiago, professor da Toledo Prudente também. É um prazer estar com vocês e tenho a certeza de que estamos iniciando a construção de um grande e maravilhoso projeto. Meu nome é Wilson Kunze, sou fundador da Conexão Kunze, a qual tem entre seus projetos o Casos Empresariais Podcast, que estamos lançando ao mercado no dia de hoje. O projeto é embasado no livro Casos Empresariais, a tomada de decisão na prática. Agora vou passar a palavra ao Dr. Celso, que ele é do projeto Semente Educação e é um dos parceiros desse nosso projeto do podcast. Pode se apresentar por gentileza, depois se apresenta o Tiago, o Igor, falando também, além da apresentação pessoal, falando um pouco da perspectiva, né, que essa parceria pode gerar para cada um de nós aí, para as nossas instituições. Bom, prazer ouvinte, bem-vindo a bordo. Eu acho que esse é um projeto que tem tudo para contribuir com quem quer enxergar a realidade como ela é, tanto nos aspectos que acontecem nas empresas, quanto as competências que a gente precisa para resolver o que se apresenta diante de nós. Acho que a Semente Educação, com essa parceria com vocês, pode ajudar muito nessa história. Legal. Tiago? Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Grajanin, sou professor da Toledo Prudente e aplico projetos com base em aprendizagem socioemocional já há quase 10 anos. E o que eu vejo de vantagem, né, de benefício para todos nós, na lida, no dia a dia docente, né, nós estruturarmos casos, né, análise dos casos com base nas competências socioemocionais. Eu acho que isso é fundamental. O casamento entre as duas coisas, a metodologia de estudo de caso com as competências socioemocionais. Bacana. E muito prazer, eu sou o Igor, pró-reitor acadêmico da Toledo Prudente e também professor das trilhas TRAI, disciplina responsável por trazer tecnologia, inovação e empreendedorismo para a vida dos nossos alunos, junto com o Tiago. A gente compartilha a sala de aula e é muito bacana poder tá fazendo parte desse projeto, porque é realmente trazer a teoria e a prática e mostrar para o aluno como que o dia a dia empresarial, como que o dia a dia da economia, o dia a dia do mercado funciona e como que as competências socioemocionais, apesar de não serem normalmente ensinadas, elas estão ali presentes em todo momento, durante toda a jornada, seja acadêmica ou seja profissional, ou pessoal também, da vida de qualquer um. Ok. Falar para o pessoal aí que está nos assistindo, tá? Esse primeiro episódio, ele visa realmente fazer a divulgação do nosso projeto, é o lançamento oficial, então é o episódio mais curto. Essa temporada, né, a gente fez uma parceria excepcional aqui com a Toledo, com o Igor, né, foi um negócio assim, um dia a gente pode gravar um outro episódio contando como isso aconteceu, mas foi assim, fantástico. Né? Ou seja, os objetivos se casaram. E no dia que eu conversei sobre isso com o Igor aqui na Toledo, né, o Igor me mostrou essa parceria que a Toledo tem com a Semente Educação, Celso. E aí, a hora que eu vi as duas coisas, né, o Igor falando que aplicava-se esses casos já em sala de aula e trabalhando essa matriz de referência da Semente Educação, tratando das questões socioemocionais, foi algo assim espetacular. Eu falei, é aqui que essa parceria vai acontecer. E aí, tanto é que uma semana depois a gente formalizou e foi um negócio assim muito espetacular. Então, esse projeto do Casos Empresariais Podcast, o objetivo é, a partir do momento que esse episódio está indo ao ar, nós termos episódios quinzenais, sendo abordado em cada episódio um caso do livro. O livro contempla ao todo 70 casos, então a gente já tem muitos episódios aí para serem realizados. E fora isso, eu estou escrevendo já um segundo conjunto de casos para um segundo livro, que se tudo der certo a gente lança aí para o segundo semestre de 2025, que é justamente para dar amparo para que essas temporadas, né, e queira Deus nos permita que
nós tenhamos aí em parceria aí com tanto a Semente Educação como com a Toledo, uma jornada longa de episódios, né? Então esse é o grande objetivo. Isso aí. O formato é mais ou menos o que está aqui, né? E aí eu tenho que falar, eu já convidei ela para participar de um episódio, uma amiga minha, que o dia que ela comprou esse livro, ela leu os primeiros 3 casos do livro 3 vezes. E ela falou assim, eu não consigo entender certo, porque o livro ele tem um formato de escrita diferenciado, né? Todos aqui sabem disso, porque nós escrevemos o livro contando só o começo e o meio. Nós não damos a solução que aconteceu na vida real, a vida empresarial que nós vivenciamos. Quando eu falo nós, é eu e meu irmão Elson. O Elson, ele me ajudou a escrever alguns casos, me ajudou a revisar muitos dos casos do livro, e foi num momento assim bastante difícil da jornada dele, porque era um período pré-transplante de coração que ele estava para ter, ele estava um pouco astral para baixo e tudo mais. Fez o transplante e, infelizmente, 1 ano e 7 meses após o transplante, ele acabou falecendo em novembro do ano passado. Mas, assim, gostaria muito de ter ele junto, participando aqui disso tudo que está acontecendo, mas Deus preferiu levá-lo e a gente continua nessa jornada, né? Então, fica a minha gratidão eterna ao meu irmão por ter contribuído com esse projeto, na construção dos casos, na revisão, e assim, eu vejo assim que foi muito importante dar a oportunidade dele participar da escrita, porque aí ele se sentiu valorizado, e aí ele começou a mostrar realmente um talento para a escrita, tanto é que ele escreveu depois 2 livros que estão em formato e-book disponíveis para venda na Amazon, um contando a história dele e outro falando sobre logística, né? Então foi um negócio que despertou ele para a escrita, algo que ele sempre falava que ele não sabia que ele tinha esse dom, né, Celso? E aí entra muito nessa questão aqui do que a matriz fala sobre essa questão das nossas capacidades, das nossas potencialidades. Então, assim, é um episódio, tá? A cada 15 dias até dezembro de 2024 é a primeira temporada. E o formato, ele foi sugerido por essa amiga minha, que é a Kaliane, e é formato de roda de conversa. É nós aqui em 4 pessoas ou discutindo. 5, dependendo ou do 5, né? Ou a gente pode ter episódio com mais ou menos, mas a ideia é 3, 4 pessoas, até mais, discutindo um caso por episódio. Tá? Por quê? Porque eu falo assim, os casos, quando você lê o caso, você fala, peraí, mas como você resolve? Existem diversas formas, existem casos que não tem uma solução única, né? Às vezes a solução que eu dou, o que mais impacta, né? O que vem antes, por que aquilo aconteceu? Então existem muitas vezes rotas, e essa discussão riquíssima que a gente vai procurar exercitar durante todos esses episódios. E obviamente, né, a cada episódio a gente vai procurando trazer mais qualidade, né, melhorando o conteúdo, melhorando a abordagem entre todos nós. E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ter vocês, né, junto comigo nessa jornada aqui do Casos Empresariais. Eu acho que, para você, ouvinte, o que você espera? O que são essas competências socioemocionais que o Tiago colocou? A gente vai discutir a criatividade para lidar com isso, as competências para colocar o que a gente cria de pé, a importância de que não fazemos nada sozinhos e temos que nos relacionar com pessoas e criar ambientes harmônicos, e como a gente lida com expectativa não realizada, com incerteza, percepção de justiça e perda. Exato. Tudo isso que eu falei são as famílias que vão estar envolvidas e estão envolvidas nesses casos. Bacana. E é importante dizer também que essa matriz de competência, ela é utilizada, vocês vão ver que ela vai estar muito presente nos nossos podcasts, e a gente vai estar sempre falando, quem está acompanhando aí pelo vídeo está vendo que tem um papelzinho aqui, a nossa colinha da matriz, porque a gente vai estar sempre analisando o perfil dos stakeholders, né, dos personagens do nosso projeto, justamente, do caso, justamente para fazer o que o Celso falou. Vamos ver se a criatividade está boa, se ele está modulando bem a emoção e assim por diante. E é bom o livro trazer o começo, o meio, mas não trazer o fim, né? Porque o que de fato aconteceu pode não ter sido a melhor, né, o melhor desfecho para a história que está sendo relatada, né? E acaba enviesando a pessoa, né? Se você já sabe o, entre aspas, o resultado,
Então é a possibilidade que a gente tem de discutir, né, o que está acontecendo, propor desfechos, né, interpretar um pouco das coisas que estão acontecendo, e no plano de fundo de todas as ações descritas no caso em questão, sempre estão as competências socioemocionais, né? Sempre tem a nossa emoção motivando as nossas ações, né? Exatamente. E a vida não tem gabarito, né, Wilson? Não. Exatamente. Todos os casos ele tem uma variável muito importante, que são as pessoas. Então, se eu pegar essa caneca e jogar ela na parede com determinada força, eu tenho certeza que ela vai quebrar. Agora, se eu pegar o Thiago desse tamanho, 2,5 metros de altura, e jogar ele na parede, várias coisas podem acontecer. A parede pode quebrar, porque é uma parede de gesso, né? O cara desse tamanho leva a parede embora. Ele pode bater, voltar e me jogar na parede. Ele pode simplesmente falar assim, deixa esse cara aí, né? Deixa ele quieto. Então, quando a gente lida com pessoas, é tudo muito variável, é tudo muito... Depende, né? Depende do dia, depende da hora, depende de como a pessoa tá. Então, quando nós estamos falando de pessoas, tudo depende. E quando falamos de empresas, estamos falando de pessoas. Porque empresas são pessoas fazendo coisas para outras pessoas, né? Então... Exatamente. E a proposta de escrita do livro, ela foi feita justamente para, vamos colocar que nem você falou, né, Tiago? Se você tem um caso onde você conta começo, meio e fim, é mais um caso. Só uma história. Você jamais vai parar a pensar, não, mas poderia ter sido resolvido de outra forma. É muito difícil disso acontecer, porque você leu o relato ali e acabou, né? Tá tudo certo. Mas quando a gente faz uma escrita de um livro, nós só contamos o começo e o meio, isso te leva a refletir, te leva a pensar, te leva a analisar, né, todas as variáveis que podem estar envolvidas nesse processo para se chegar a uma conclusão, né? Então, eu sempre falo, né, você é um colaborador de uma empresa, né, você é um estudante, você tem uma cultura que você traz da sua família, da sua casa. Você chega dentro aqui da Toledo, você chega dentro de uma empresa, a cultura muitas vezes é um pouco diferente, né? E aí, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um trabalho de adaptação, de ajuste. E aí, por exemplo, você conhecer essa matriz de referência aqui, que mexe com as tuas emoções e com a questão de atitude e tudo mais, o foco, a disciplina, isso é muito importante. Porque eu falo assim, cada um tem as suas experiências, mas eu preciso primeiro me entender para daí entender aonde que eu posso me complementar com os outros, né? Então, eu me entender é o ponto de partida, né, Celso, nesse projeto todo. E assim, de novo, cara, eu apaixonei quando eu vi essa matriz, quando o Igor me mostrou no primeiro dia. E é interessante também, Wilson, que o mercado ele valoriza quem tem as hard skills, né, o conhecimento técnico bem desenvolvido, mas ele estraçalha ou ele derruba quem tem as soft skills ou as habilidades comportamentais ou habilidade de segunda camada, né, queira chamar do jeito que quiser, quem não tem isso muito bem desenvolvido. Então, Exato. O cara entra no mercado de trabalho ou no mercado, seja ele como empresário, como um colaborador de uma empresa, ele entra por conta das hard skills e ele acaba saindo ou sendo eliminado desse jogo, vamos dizer assim, pela falta de foco, pela falta de empatia, por não modular o medo da forma correta. Um empresário, por exemplo, que não modula o medo da forma correta pode chegar até a falência. Então, é muito importante estar com os dois bem equilibrados. A competência técnica e a competência socioemocional. Não adianta nada você ser o melhor engenheiro, você ter sido a nota 10 em tudo durante um curso, você ser um engenheiro fantástico, excepcional, fora da curva, se quando você tem que lidar com pessoas, você não sabe tratar bem as pessoas, né? Exato. É bem isso, né? Então é esse alinhamento que a gente procura abordar e assim, os casos se complementam perfeitamente com a matriz que o Celso e o time dele desenvolveram e aplicam aí dentro do projeto Semente Educação, né? Muito bem. Beleza, gente? Ótimo. Estamos aí finalizando esse episódio já. É um episódio realmente de comunicação ao mercado, né? Uma introdução, é uma prévia do que vem por aí. Recomendamos e pedimos à nossa audiência que se inscreva no nosso canal Caso Empresariais, nos siga nas redes sociais.
Se tiverem a oportunidade, quem aqui perto de Presidente Prudente e região, venha conhecer a Toledo. A Toledo pratica os casos em sala de aula. É um ensino diferenciado em relação ao que você encontra no mercado. Então, você tem aqui realmente teoria e prática juntos. Tem a questão da avaliação socioemocional que os acadêmicos aqui podem estar passando. Então, é um ensino de qualidade, é diferenciado e não é à toa que a instituição foi escolhida a parceira do projeto Casas Empresariais, juntamente com a Semente Educação. Então, gratidão a cada um de vocês por fazerem parte desse projeto, dessa história que se inicia, tá bom? Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Maravilha. Obrigado. Valeu. Valeu.